Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Antítese. Meu nome é Pedro. Sou a Ana. Sou o Wellington. Bom, e nesse podcast nós vamos fazer algo um pouco diferente, não tem uma temática específica aqui de apologética, nem sexualidade, nem nada disso. A gente vai fazer um tema um pouco diferente, que é falar sobre a página, falar sobre a gente, né? Conversar um pouquinho mais, de maneira mais profunda, assim. Acho que a galera que nos segue deseja nos conhecer também, né? A gente faz pouco conteúdo assim, né? Falando sobre quem nós somos. Mas antes da gente entrar, antes de fazer isso, vamos falar sobre se você não é inscrito no canal aqui, se você é novo, a gente sempre tem que falar isso, né? Se inscreve agora mesmo, ativa as notificações, né? Ativa o sininho aí para você não ficar de fora, né? Por fora de tudo aquilo que a gente tem postado. A gente tá lá nas redes sociais, no Instagram, onde a gente posta bastante coisa, todo dia praticamente a gente posta. E a gente tá aqui no YouTube postando conteúdos mais longos, conversando mais. E é isso aí, vamos pro nosso podcast. Quem somos nós, então? E aí, quem começa? Primeiro ano. E aí, Ana, quem é você, Ana? Quem sou eu? Beleza. Quantos anos você tem? O que você faz? Bom, eu tenho 32 anos. Eu sou pastora aqui na nossa igreja, na Igreja Nova Aliança, aqui em Londrina. E meu marido, nós, na verdade, moramos no Canadá há alguns anos, né? Nós nos conhecemos na faculdade de teologia. E aí depois nós fomos morar no Canadá. Há alguns anos nós pastoreamos lá também, jovens e adolescentes, na nossa igreja. Depois a gente sentiu um desejo, um chamado para voltar para o Brasil, né? A gente tem já morado aqui faz 7 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Já? Caramba. Já passa rápido, né? 2018? 2018, isso. Aí a gente veio aqui, a gente tinha um filho, né, quando a gente chegou, né, o nosso filho Eli, e agora a gente tem 3 filhos, a gente tem as nossas gêmeas, ali a Zoe de 3 anos, vão fazer 3 anos agora em junho, e a gente... Nós dois, nós crescemos na igreja, eu cresci, né, na igreja, cresci nesse ambiente, né, cristão, cresci com fundamentos bem sólidos na fé, mas eu lembro de algumas coisas que, especialmente quando eu estava no Canadá, né, a gente, falando um pouquinho da apologética, assim, eu conheci pessoas de outras religiões, pessoas de diversas culturas. Quando você estava lá quando estudando no seminário. Tanto lá, né, em Portland, quando a gente estava fazendo teologia, quanto depois, né, morando no Canadá, quando eu trabalhava num banco, trabalhava com pessoas, né, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de diversas religiões, e ali começou um interesse meu, assim, de conhecer melhor, né, de conversar com as pessoas, porque às vezes eu queria falar de religião, mas às vezes eu não conseguia realmente puxar um assunto, não tinha uma pergunta, né, que eu conseguia fazer para as pessoas que realmente levassem elas à reflexão, assim, né. Então, para mim, a apologética, a jornada, assim, com a apologética começou ali, né, quando eu comecei a ter esse contato com outras pessoas, e o Canadá, como vocês sabem, né, é um país que tá passando um tempo de muita secularização, né, enfim, a gente pode depois falar mais sobre isso até, mas eu lembro de sentir esse desejo, assim, de poder responder melhor essas dúvidas e esses questionamentos das pessoas, né? Então, meu desejo por ler e me aprofundar na apologética começou aí, né? Legal. Isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso também, né? Que também tem a ver com o futuro também, né? Isso. Mas e você, Wellington? Quem é o Wellington? Onde ele vive? Quantos ele tem? Então, Wellington, 36 anos, sou casado com a Sueli, né, uma mulher extraordinária e minha maior incentivadora, né, eu posso falar, se cheguei em algum lugar nessa vida, tem muito do incentivo dela. Sou profissional de educação física, né, minha primeira graduação, mas também me formei em teologia, me especializei em estudos bíblicos do Novo Testamento, fiz mestrado em filosofia, hoje sou doutorando em filosofia, onde atuo na linha de epistemologia e metafísica, onde sou pesquisador, né, então acabo produzindo algum conhecimento científico em relação a isso. E minha paixão por apologética foi uma coisa muito louca, né, 100% de Deus, porque eu nunca gostei disso, né, para mim filosofia era algo completamente... Você fez educação física, né? Bem diferente. Exatamente, assim, era algo completamente abstrato, longe, algo que até mesmo sem sentido. E hoje eu reconheço porque eu tive muitos professores que não eram bons professores e por isso não conseguia ver a utilidade disso. Mas foi uma coisa muito de Deus, porque eu lembro que uma vez eu estava lendo um livro, inclusive você tem parte nisso, porque minha esposa falou assim, ó, eu sempre gostei de receber livro de presente, né? E aí minha esposa falou assim, ó, vou te dar tantos livros que você quer, mas um sou eu que vou escolher. E ela pegou lá na página do Antítese, pegou algumas referências que você dava na época, a página ainda tinha 19 mil seguidores, uma coisa assim. No começo, hein? E aí ela falou assim, ó, mas o que eu vou te dar é o livro Até a Última Flecha. Você chegou a ler? Sim. E eu lembro que nele, quando eu estava lendo uma vez, eu vi um texto que falava assim, quando Deus quer dar uma guinada na sua vida, Ele te dá paixão por coisas que você nunca imaginou. E aquilo que você até então gostava, você tende a perder, né, o prazer naquilo.
E guardei aquilo comigo, né? E comecei, a partir daquele momento, a perceber essas questões de apologética, né? Os debates do William Lane Craig, alguns artigos científicos, alguns textos de blogs, né, internacionais, que nos Estados Unidos é mais comum, né, essa questão de apologética. Sim. E comecei a pegar gosto por isso. Que legal. E depois eu fui ler aquele livro mais 2 vezes e nunca mais encontrei aquela passagem. Então eu falo assim, não, realmente foi algo de Deus, né? E aí, né, de lá para cá, eu tenho me dedicado, né, nisso, né, principalmente por ver a própria relevância, né, em relação à defesa da fé, né, principalmente no âmbito universitário, no meio de jovens, né, e estamos aí, né, fazendo hoje parte do projeto já há 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Legal. Bom, meu nome é Pedro, Vamos lá, eu sou casado com a Raquel, tenho 34 anos, tenho 3 filhos. Isso a gente falou, né? Ele é meu irmão mais velho. Sou irmão da Ana e do André, que é o mais novo, né? Isso. E sou casado com a Raquel, tenho 3 filhos, o Gessé, o Theo e a Sofia. O Gessé tem 8, o Theo tem 5, a Sofia tem 3. Então, é legal, grupinho bom ali em casa, né? E, bom, meu interesse por apologética... Tô até pensando aqui, quando que foi, né? Porque a gente também fez seminário lá nos Estados Unidos também. Eu sou formado em administração, né? Me formei em administração, mas depois, mais por conta, pensando até no trabalho, até antes de entrar na igreja, né? Já sempre pensava nisso também, de ter uma formação fora de teologia, mas também sou formado em teologia e também tenho uma pós em ciências sociais com ênfase em filosofia. Então, eu não sei, tô pensando aqui, quando que eu comecei a gostar? Acho que foi meio junto, na época da faculdade. E quando eu voltei pro Brasil, voltando do seminário lá, eu lembro de ver muitos jovens com muitas dúvidas e questionamentos, assim. E tinham muitas questões da fé, assim. Muita gente entrando. O Brasil não tem tantas religiões, assim, igual tem, por exemplo, o Canadá. Mas eu via muitos questionamentos da vida dos jovens. O secularismo, o relativismo. Acho que o college levou você, né? Muitos jovens... é a nossa escola aqui, o nosso seminário da igreja, né? Eu comecei a ver esses questionamentos das pessoas e eu comecei a entrar nessa temática. Na época a gente estava montando as matérias, comecei a estudar, comecei a ler também. Acho que o primeiro livro que eu li foi lá, aquele do Norman Geisler, lá do Não Tenho Fé para Ser Ateu, acho que lá por 2015. E comecei a entrar nos estudos. E de lá eu fui só me aprofundando, assim. Eu lembro que quando eu peguei, acho que Cristianismo Puro e Simples do Lewis, depois peguei uns livros do Tim Keller que eram nessa ênfase mais de apologética para a igreja, me despertou, assim. Eu preciso pensar no que eu creio, sabe? Não pode ser uma fé cega, não pode ser uma fé de qualquer jeito. E eu acho que é o interesse mais novo se a gente for pensar em termos de igreja, né? Porque antigamente a igreja não pensava muito, assim, nos questionamentos. Eu acho que você nem podia ficar duvidando muito se você for pensar, assim. Então me interessou muito, assim, falar sobre questionamentos com relação à fé, de como os jovens estão sendo levados para uma corrente mesmo, né? De secularismo, e acho que isso foi uma coisa que foi me trazendo interesse, fui buscando, e a gente foi entrando, né? Aí eu lembro que daí na pandemia, quando a gente entrou na pandemia em 2020, a gente já tinha, na verdade, uma matéria de apologética que eu tinha começado em 2015 no college, e essa matéria era uma matéria bem geral, eu fui construindo ela e tal, daí depois a Ana chegou em 2018, a gente melhorou ela até, e daí em 2020, na pandemia, tudo parou, e daí veio um clique, assim, de começar, né? O Antítese, que é a proposta... E eu li essa palavra antítese até para a gente conversar sobre isso, né? Antítese, quem usa muito é o Schaeffer, né? Nos livros na trilogia dele e no Deus que Intervém, ele fala bastante sobre o cristianismo ser essa antítese ao mundo, assim, né? E o pensamento hegemônico, ele fala sobre os andares e tal, né? E, enfim, é bem legal. Daí eu lembro de ler essa palavra, conversar aqui com... o pessoal aqui, inclusive que estão gravando podcast com a gente, né? O Lux aqui, e o Gustavo ajudou no nome falando, e foi bem legal assim, a maneira que a gente foi construindo. A gente começou, eu não lembro qual foi o mês de 2020, mas a gente começou em 2020 e o projeto foi crescendo. Na época tava todo mundo na rede social, tava todo mundo... Fazendo live. Fazendo live, entrando e postando. Então a gente começou naquele tempo, então por estar todo mundo na rede social, ele deu um boom, assim, cresceu rápido, né? Aí depois que a gente saiu um pouco das redes, daí entrou mais num platô, foi mais devagar o crescimento. A gente começou nisso, daí depois eu chamei a Ana, já no início eu chamei você, né? Sim. Pra ajudar e
Foi bem legal. Daí, recentemente, o quê? Quanto tempo que você entrou, Wellington? Acho que final desse ano faz 2. Final desse ano faz 2 anos já. Aí 1 ano e meio aí junto já. Sim. Começou trazendo só uns posts isolados, devagar e tal. Aí depois veio participar do projeto, tem sido muito legal. Eu acho que isso... Talvez essa foi um dos momentos pra mim, assim. Eu lembro de uma viagem que eu fiz pra Índia em 2018. Verdade. E foi quando eu tive contato, assim, com muitas religiões, lá que lá tem muito, né? E eu lembro que eu comecei a pensar mais na fé, assim, dessa maneira, assim, o cristianismo é muito superior a qualquer filosofia, religião, entendimento, né? Enfim, de filosofias distintas. E eu lembro que mexeu muito comigo, assim. Então, acho que foi, assim, pra mim, a minha experiência, né? E uma próxima pergunta pra gente aqui, eu sei que daí não é sobre a vida, mas é sobre a construção da página, que eu acho que uma das coisas do podcast de hoje é falar sobre também como é que a gente posta, talvez, né? Sim. Como que a gente constrói os nossos conteúdos. Pra vocês, como é que é pra vocês escreverem? Porque, só contar pra vocês aqui como que funciona, tá? A gente tem um esqueminha semanal aí. Normalmente eu posto segunda, ou é um texto meu, ou é o texto da Ana. Aí normalmente terça-feira é o Wellington. Aí de quarta-feira a gente faz uma citação. Daí de quinta a gente pega um vídeo. E de sexta a gente tenta postar alguma coisa antiga. Ou um vídeo, ou um post. Mais ou menos assim que funciona. Porque a gente é muito corrido, né? A nossa vida aqui como pastor e como muitas coisas que a gente faz, né? Mas pra vocês, como é que é pra vocês escreverem os conteúdos aqui da página? Né? A ideia que vocês têm... É uma polêmica do momento, às vezes é, né? Ou às vezes é um conteúdo que Deus já estava falando com vocês, ou que vocês estão lendo. Como que é para vocês para escrever? Pra mim é sempre uma mistura, assim, eu tento ler, né, na fase que eu estou numa fase um pouco complicada para a leitura, mas eu tento ao máximo, né, ter os meus momentos de leitura, terminar, né, ler livros de apologética que focam nas áreas que a gente estuda muito, né. Eu acabei de lembrar também que um dos meus interesses, né, também de apologética veio quando eu comecei a estudar sobre feminismo, daí eu fiz alguns cursos sobre isso. É verdade. Né? Inclusive, a gente montou um curso dentro do Antítese que era sobre feminismo também, só para falar sobre isso, porque a gente percebe como o feminismo é uma raiz, na verdade, né, que veio da revolução sexual e daí trouxe tantas coisas de ideologia de gênero e tudo, né? Então... eu acho que acaba que cada um tem, eu acho que pontos fortes também, né? Acho que até de nós, assim, 3, né? Cada um, por exemplo, eu sei que nessa área de feminismo é uma área que eu falo mais, né? Claro, por estar no meu lugar de fala, como eles diriam, né? Mas eu acabo falando mais sobre isso, né? Acabo falando também mais sobre aborto, porque eu sempre brinco também que meu Instagram, ele é cheio de coisa de gênero, tipo assim, de... coisas de É verdade, coisas de collabs aborto. Collabs polêmicas. Só coisas assim, né? Então, eu escrevo muito sobre isso, né? Porque também é um assunto que eu gosto, né, de falar. Gosto também de responder, porque, como eu falei, eu leio bastante a respeito disso, estudo bastante. Então, é uma área que eu sinto mais, assim, é uma área que me atrai, né, nesse sentido. Né? Tenho mais dificuldade nas partes mais de filosofia, eu diria, mas eu gosto também, né? Eu acho que eu gosto de ver coisas que estão sendo trabalhadas no momento, assim, as pessoas estão falando a respeito, né? Coisas que porque a gente quer que a página seja útil para as pessoas, né? Então, eu poderia falar de diversas coisas que talvez as pessoas leriam e seria talvez não não agregaria tanto, né? Então acho que a gente tenta sempre ser assim, né? Focar naquilo que a gente tem estudado a respeito, né? Lido a respeito. Claro, tem a inspiração às vezes do Espírito Santo, às vezes eu tô pensando em um tema, de repente vem outra coisa e eu escrevo a respeito daquilo e é muito bom, né? Então, eu acho que é uma mistura, assim, mas eu acho que sempre tem que ter a gente precisa se organizar com o nosso tempo, né? Sempre para escrever, para montar, né, os posts, para pensar a respeito e procurar coisas que vão agregar, que vão ministrar as pessoas da página, que estão ali para receber algo, né? Que querem uma resposta nossa, né? Sim. Talvez sobre um tema polêmico, sobre alguma coisa que aconteceu, enfim. Acho que para mim funciona mais ou menos assim. Legal. Né? Legal. E você, Wellington, como é que você escreve aí? Sim, eu acho que não é muito diferente do que a Ana falou, né? Geralmente eu busco pegar alguma coisa do momento, né? Algo que está em alta, né? Que você percebe que existe um interesse das pessoas por aquilo ali. Bem como fazer algumas misturas, né? Eu gosto muito de misturar ideias de literatura, personagens que já foram escritos, né? Que representem ali algumas dores das pessoas que elas têm no dia a dia e tudo isso aplicar a partir da própria questão apologética, né? Assim como a Ana também, né, eu prefiro ficar sempre naquilo que eu tenho um pouco mais de domínio, né? Evito entrar em áreas que não são da minha linha de investigação, porque
é complicado. Às vezes a gente quer falar alguma coisa na emoção, mas não tem base, depois entra em uma situação mais complicada, não consegue sair, fica uma coisa meio difícil, né? Então eu sempre tento ficar dentro da área de filosofia, história e teologia, que são as áreas que eu tenho um pouco mais de base, e tentar passar isso da maneira mais clara e possível, né? Que é um desafio, né? Porque quando a gente está nesse âmbito de filosofia, existem conceitos muito fechados, né? Cada autor tem um determinado tipo de interpretação. Então, por exemplo, você vai falar de Nietzsche, é diferente de falar de Schopenhauer, que é diferente de falar de Feuerbach, e assim sucessivamente, né? Então, a gente acaba tentando sempre ficar, basicamente, naquela área de maior domínio. E também gosto muito de aplicar as questões da filosofia analítica, né? Então, de trabalhar o tema de modo lógico. Então, assim, temos a premissa A, premissa B e a conclusão é essa, né? Acho que fica mais fácil de pensar, fica mais fácil de desenvolver um argumento, fica mais fácil de conseguir deixar aquilo que eu quero dizer de modo mais claro, né? E o tema, geralmente, eu pego, né? Como dito, a partir das coisas que estão em alta, bem como também da própria necessidade das pessoas, né? Então, por favor, comentem, né? Coloquem suas dúvidas quando abrir caixinha de pergunta, né? Mandem perguntas, porque isso também ajuda, né, a escolher um tema e desenvolver ele. Acho que também, igual vocês, assim, pega questões da vida, escrevendo, né? Quando eu vou escrever, eu acho que o que influencia muito a minha escrita do momento também tem a ver com coisas que eu tô lendo, com assuntos que eu tô... Às vezes que eu já tenho... Que Deus já tem falado comigo, ou questões também que estão acontecendo no momento, polêmicas, né? Eu também tento não sair muito da minha área que eu domino, que eu gosto mais também de filosofia, sei lá, até falando sobre igreja, sexualidade, questões que a gente envolve muito no ministério, né? Com jovens, por ser pastor. Até não falei isso, né? Que eu pastoreio jovens. Eu pastorei adolescentes durante 6 anos e a gente cuida dos jovens aqui, pastoreando dos jovens há 5 anos também. Então, a gente tem aí uma caminhada trabalhando com juventude, né? Sim. Então, eu sempre me deparo com questões do momento, assim, que o pessoal tá vivendo, né? E eu tento também escrever sobre isso, assim, de alguma forma, acaba afetando a minha escrita, assim, ou mesmo os vídeos que a gente acaba gravando, né? Por exemplo, recentemente a gente postou um vídeo sobre... qual é a vontade de Deus para minha vida, né? Um texto, inclusive vai sair hoje, um carrossel sobre isso. Que é uma parada, assim, que tá presente na vida dos jovens, assim, qual que é o meu chamado, qual que é a vontade específica de Deus para mim? Eu sempre deparo com essa pergunta, os caras sempre vêm falar comigo, ei, pastor, e os caras interpretam a Bíblia como se fosse realmente um mapa, tipo, tirei um versículo aqui, aí eu sei qual que é o meu chamado. E não é assim, entendeu? Basicamente o que eu falo no post e no vídeo que eu gravei também, né? Sobre como Deus, até mesmo os anseios, os nossos gostos que a gente tem por tal faculdade, coisa do tipo, as nossas vocações também vêm de Deus. E isso já é um alerta do que Deus está nos direcionando também, né? Sim. Então, desse aspecto que eu acabo fazendo os conteúdos nesse sentido, aquilo que eu estou vivendo também, enfrentando, né? E a gente acaba passando. Mas, e aí, vamos pensar, última pergunta pra gente trabalhar aqui, da gente finalizar esse podcast, quem somos nós o que vocês acham, pra onde vai a página? Porque, vamos lá, só pra vocês entenderem também, né? O Wellington é de Curitiba, a gente é aqui de Londrina, então nem sempre a gente consegue se trombar, né? A gente se vê de vez em quando e ele tava aqui na região, e daí sempre que ele tá na região que ele tem amigos, ele acaba caindo aqui em Londrina. Muito bom ter você com a gente aqui. E a Ana daqui a pouco tá indo pro Canadá também, né? No início do ano que vem, ela também vai mudar pro Canadá, vai plantar uma igreja lá com o John. E aí, qual que é o futuro da página, pessoal? O que vocês acham? Eu vou continuar aqui, gente, lá de longe, sem fazer talvez podcasts, né, tantos, mas... Tem que fazer lives, fazer lives, tá, com vocês, né? Acho que eu acho que a página, ela continua sendo muito relevante, assim, pra mim, porque eu sempre sou edificada quando eu leio os posts de vocês, então eu vou precisar muito, porque estamos indo pra um lugar muito secular, né, com muito, assim... O Canadá é um desafio, né? O Canadá tá no progressivismo, assim, né? Então a gente vê, acabamos de eleger, né? Não eu, porque eu não votei, mas acabaram de eleger de novo um primeiro-ministro bem liberal. Então, assim, a progressão das coisas tá acontecendo. O Canadá sempre
quesito de aborto, ideologia de gênero, tantas coisas. É bem, bem difícil lá, né? Então, acho que a primeira página, pra mim, ela me edifica. Então, eu continuo seguindo, né? E claro, né? Postando, mas eu sigo porque eu sei que ela me abençoa também, né? Então, acredito que essa página vai continuar a crescer, né? Acredito que a gente vai ter muito conteúdo também que vai vir daquilo que a gente vai estar passando, talvez lá também. Eu acredito que eu vou conseguir escrever de lá, né? Também. Mas, para mim, tem sido um privilégio poder escrever, né? Poder ser parte disso aqui. Talvez não vou ajudar tanto como eu estou ajudando agora, mas eu creio que eu quero continuar. Quero continuar. E como eu falei, acho que a página ela vai continuar a ser uma necessidade. A gente falou no outro podcast, né? Porque quanto mais as pessoas continuam vivendo nesse mundo que tem relativizado tudo, as pessoas estão procurando um norte, estão procurando um lugar para obter respostas e também para se tirar suas dúvidas, né? Primeiro as suas pessoais e depois para trabalhar essas dúvidas com outras pessoas para falar a respeito da sua fé, né? Então a página, eu acredito que ela vai continuar crescendo em relevância e em número por consequência da importância dela, né? Sim. E o que a gente tem visto, a gente não força o crescimento da página, a gente nunca empurrou o crescimento da página, a gente não fica... Impulsiona, a gente tem deixado a página crescer. E ela tem crescido assim, de maneira orgânica, natural, porque, de fato, é uma necessidade do jovem de hoje. E eu acredito que vai, não só do jovem, eu como mãe agora, falei, tenho um filho de 8 anos, daqui a pouco ele vai estar fazendo perguntas e a página, ela é essencial para a igreja, eu acredito, para a edificação da igreja. Legal, né? Sim. Minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Porque, como a Ana bem falou, a página tem crescido e eu vejo, assim, que, a meu ver, pelo menos, está havendo um despertamento para essa área no Brasil, né? Porque existe uma batalha pelas almas das pessoas, né? Hoje existe na nossa sociedade e, principalmente, pela própria razão também, né? Então, acredito que a página tem conseguido alcançar esse objetivo, né? Aos pouquinhos, de passo a passo, de grão a grão. E principalmente pelo próprio objetivo, no final das contas, porque eu penso assim que a boa defesa da fé, a boa apologética, ela vai trabalhar em 3 áreas, né? Primeiro, na mudança da cultura. Em outras palavras, né? Ela vai nos fornecer pilares, bases, uma tradição a ser repassada de geração em geração, fortalecendo a fé das pessoas. O segundo momento é justamente esse fortalecimento, né? Quando o dia mal vem, quando o dia difícil aparece para nós, quando nós conhecemos aquele que nós cremos, nós temos muito mais segurança, né? Para permanecermos fiéis, entendendo que às vezes é só uma fase, só um momento, e que existe um bom propósito por trás dos momentos difíceis da nossa vida. E um terceiro ponto também é o caráter evangelístico, né? Que ela acaba alcançando o coração de outras pessoas, criando pontes, né? Até o coração de outras pessoas. É o que eu sempre gosto de acompanhar na página, é que basicamente todo post vem algum comentário, né? Poxa, que legal que você respondeu isso, porque ajudou, né, a tirar uma dúvida na minha vida, ajudou a fortalecer a minha fé, ou até compartilham outras dores, né, outras dificuldades que a pessoa tem passado. Então, acredito que é um trabalho que tende a trazer grandes frutos, né? E mesmo que seja gradual, né, e algumas vezes até lento, né, como a gente acaba percebendo, mas quando os frutos eles vêm, eles são frutos grandiosos, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos Lewis, né, na década de 40 na Inglaterra, em plena Segunda Guerra Mundial, foi uma voz que levou o cristianismo ao seu mais alto nível no século XX, né? Mas quem fez o trabalho anterior a ele foi Tolkien, por exemplo, né? Um pouquinho antes de Chesterton. Então foram pessoas sozinhas, né? Pessoas às vezes se encontravam deslocadas de muitas outras, mas elas acabaram fazendo um bom trabalho que levou a fé às outras pessoas, né? Levou fé a uma nação, ao mundo como um todo. Então acredito que o desenvolvimento da página vai acabar resultando nisso, né? Num fortalecimento geral, né? E com a internet agora que nós não temos mais fronteiras, né? Então a Ana lá do Canadá vai poder continuar abençoando a gente aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, né? Então acredito que a expectativa é que vai continuar esse crescimento, vai continuar esse desejo, né? Despertando o coração das pessoas para isso. Legal. Vocês não lembram que a Xuxa até comentou num post nosso? É o highlight do... A gente já teve... nós já tivemos Caio Fábio dando like, já teve Xuxa, já teve... já teve algumas pessoas, hein? Algumas pessoas. Como é insano Kleber esse Lucas. mundo. Kleber Lucas eu não sei, tô brincando, mas eu já teve algumas pessoas aí, teve algumas pessoas que passaram. Mas legal, é muito bom ter vocês aí, né, ajudando e fazendo a página acontecer. Tem muita coisa mesmo pra gente postar ainda, né, tem muitos assuntos, a gente sempre vai abordar. Eu acho que é o que vocês falaram, né,
não vai parar, mesmo a gente estando em lugares diferentes. E eu acho também que, eu penso até no livro que a gente já falou algumas vezes, até e no curso que a gente tinha que gravar de novo, né? Talvez a gente possa combinar de gravar, principalmente depois que... Mas agora eu tô com um editor mesmo certinho, tô tendo reunião com uma pessoa e tá andando. Esse livro até o final do ano vai sair, em nome de Jesus vai sair. mas tem muita coisa que a gente ainda vai soltar, tem muito conteúdo que a gente ainda vai gravar, que a gente vai escrever, e eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas através dessa página. É isso aí, obrigado pela vida de vocês. Pessoal, esse foi o Quem Somos Nós, o tema do nosso podcast dessa vez. Espero que você tenha sido muito edificado, muito abençoado aí conhecendo um pouco mais quem nós somos. Mais uma vez, quero te pedir, se você é novo aqui, se inscreve no canal, né? Ativa as notificações para você não ficar por fora do que a gente tem postado. Também ativa o sininho. Se puder também comentar aqui alguma coisa para a gente poder interagir, é sempre muito bom. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Deus abençoe. Falou. Tchau, pessoal. Deus Até abençoe. mais. Falou.